Você está na Difusora Pai Eterno. Começa agora um bate-papo direto do Santuário Basílica Sagrada Família. Programa Por uma Família Melhor. Boa noite, você que nos acompanha pela Difusora Pai Eterno AM 640, também pelas redes sociais do Basílica da Sagrada Família. Seja muito bem-vindo ao programa Por uma Família Melhor. Eu sou Henderson Souza e vou estar aqui com vocês hoje até a meia-noite nesse programa tão especial. Hoje é quarta-feira, é dia de Marca da Vitória, e eu tô com um casal aqui super especial que vai falar sobre um tema também super importante, e eles vão se apresentar agora. Boa noite. Boa noite que você que está nos acompanhando. Meu nome é Eliette, né? Eu sou missionária da Missão Marca da Vitória, e a Marca da Vitória acontece aqui no santuário toda quarta-feira. Boa noite, você que nos assiste, que está nos ouvindo. Meu nome é Admilson, eu sou servo e missionário da Missão Marca da Vitória. E é uma alegria poder estar aqui e levar a palavra de Deus, né, que é tão rica, né, e que nos edifica todos os dias. E hoje a gente vai falar de um tema que é maravilhoso. Nós vamos falar da prosperidade na fé. Então prepara aí o seu coração, pega um caderno para você estar anotando, porque vai ser poderoso. Tá? Esteja conosco, esteja atento. Isso mesmo. Você que quer ter essa intimidade com Deus, essa intimidade na fé, fique conosco. Nosso programa só está começando. Dos presentes que o Senhor já te deu, tua família é um dos mais importantes tesouros, planos do amor de Deus. E por mais que difícil estiver, nem penses em desistir. Não abandones a tua família, precisa de ti. Jesus, Maria e José, minha família vossa é. Jesus, Maria e José, família vossa é. Abençoai a minha casa, cuidai bem dela pra mim. Vou amar minha família até o fim. Abençoai a minha casa, cuidai bem dela pra mim. Vou amar minha família até o Vem ser Sagrada Família, vem ser Basílica, a extensão da sua casa. Nós estamos aqui ao vivo na Basílica Sagrada Família, pela Web Rádio Sagrada Família e também pela Difusora AM 640, Difusora Pai Eterno. Seja muito bem-vindo ao programa Por uma Família Melhor. Quero mandar um abraço muito especial para todos que nos acompanham pelas redes sociais. Você que queira deixar o seu pedido de oração, a sua intenção, pode deixar através das nossas redes sociais, @Basílica da Sagrada Família, tanto por YouTube quanto para o Facebook. Você que nos escuta através das ondas do rádio AM 640, pode ligar aqui no santuário para deixar o seu pedido de oração, a sua intenção nas Santas Missas, no número 62 39 42 42 67. 39 42 42 67, prefixo 62. Nós estamos aqui sempre para orar com vocês e por vocês. Bom, hoje é dia de Marca da Vitória aqui no programa Por uma Família Melhor, e nós vamos falar um pouco sobre os passos para ter uma intimidade com Deus, né? Como que nós podemos ter essa intimidade com a fé,
né? E nós vamos falar um pouco sobre esses passos, né? E o primeiro desses passos que a Eliette e o Admilson vai trazer para nós é um pouco sobre o temor de Deus, né? Antes de eu passar a palavra para vocês, eu lembro, dentro do temor de Deus nós temos vários temores, né? Então, entre eles a covardia, o castigo, né? E também o amor filial, aquele temor entre pai, né? Aquele amor filial, né? Aquele temor filial, que eu acredito que é o mais forte, né? Entre nós cristãos. Mas é um tema muito especial porque todos nós, principalmente nessa pandemia, nós queremos nos aproximar mais de Deus, queremos estar mais com Deus. E acaba que esse primeiro temor, né, nos impede, né? Porque a gente acaba tendo medo de aproximar de Deus, talvez por conta dos nossos pecados, por conta da nossa correria, da nossa distância até com a igreja, com o divino, e é bastante importante nós sempre lembrarmos de estar em oração. A oração é fundamental, e aqui no Santuário Basílica nós estamos 24 horas em oração, em adoração, e como é importante ter esses momentos de oração, de intimidade com Deus. Não vou falar num tópico à frente, mas como é bom nós olharmos para Deus, mesmo sabendo esse temor, mesmo sabendo das nossas dificuldades, do nosso pecado, desse medo de aproximar, mas é um Pai que acolhe, né? E é importante, eu acredito que é importante nesse primeiro momento também nós falarmos de oração, não é verdade? É verdade sim, Henderson, muito bem colocado. Então, a gente vai abordar aqui os 5 passos para a prosperidade na fé. E o primeiro passo para a prosperidade na fé, como o Henderson muito bem disse, é o temor a Deus, não é o temor por Deus. Então, é um pouco diferente o temor a Deus, por quê? Porque ele não se refere a medo. Porque quando a gente fala em medo, a gente bloqueia, né? A gente fica com aquela sensação negativa. Aqui nós vamos trazer para vocês, para nós, porque os primeiros a receber essa palavra, esses 5 passos, somos nós, né? Então, o temor a Deus, a gente está falando, tá ligado ao amor a Deus. A gente não faz as coisas, não obedece, a gente não segue, né, as doutrinas, não por medo a Deus, medo de ser castigado. A gente não comete um pecado por medo de ser castigado, mas a gente não comete por amor a Deus. Inclusive, até eu busquei aqui, né, uma descrição do temor a Deus. Vou ler para vocês entenderem. E tem também uma passagem. O temor a Deus refere-se a um sentimento de respeito. Não é amor, é respeito, reverência e submissão a uma divindade. Então, por que a gente tem respeito, reverência? Por amor a Deus. E lá no Salmo 110, no capítulo 10, o temor do Senhor é o começo da sabedoria, é o princípio da sabedoria. Sábios são aqueles que o adoram. Sua glória subsiste eternamente. Então, esse temor a Deus que nós estamos trazendo aqui para você hoje que se refere ao amor, é o amor a Deus, né? E o Admilson vai complementar, né? E com muita sabedoria, ele tem usufruído desse primeiro passo, né, amor? Amém. Tem um ensino do Papa Francisco que ele fala algo muito importante em relação a isso. Porque ele fala que o temor a Deus é como se fosse algo, como se fosse um alerta dentro de nós, né? Eu não posso fazer isso porque eu amo a Deus. Eu tenho uma relação profunda de amor a Deus. E ele cita isso com muita clareza, muita sabedoria, quando ele fala que, por exemplo, eu não traio a minha esposa, eu não cometo o adultério. E aí a gente pode falar várias outras situações, não por causa das pessoas, mas porque eu amo a Deus.
né? Muito bem falado pela minha esposa, o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Provérbios 1, no versículo 5, ele vai falar, né, no versículo 6, na verdade, o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Se você for buscar em Tiago 1, ele vai também falar, dar um alerta para todos nós que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Mas não o temor a Deus no sentido de medo, né? De medo, como já foi falado pela minha esposa, né? Mas aquele sentido de referência, de reverência, de amor, de gratidão por tudo que ele tem feito por nós. Ótimo. E o segundo passo, vamos lá então, né? O Henderson falou sobre a intimidade com Deus. A intimidade com Deus, ela é magnífica, né? As pessoas que alcançam essa intimidade com Deus, ela vive uma vida extraordinária. E aqui lá em Gálatas 2, versículo 20, fala: já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Isso é intimidade, é conhecer a Deus, é viver com Deus, é caminhar com Deus, né? A intimidade quer dizer aquilo que há de mais profundo no homem e em Deus, está ligado ao dar-se a conhecer profundamente. O próprio ser humano precisa querer dar-se a Deus no meio do profundo de si, porque Deus conhece o nosso íntimo, mas é preciso buscar uma amizade profunda com Deus, a ponto de dizer: já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Nós temos grandes testemunhos na igreja desse relacionamento com Deus. Então, muitas pessoas falam: eu não sei como seguir, né? Eu tenho tantas dificuldades, mas a igreja tem tantos testemunhos de pessoas que viveram santos, né? Nós temos aí o testemunho de santos, inclusive recentes, né? Irmã Dulce, que é brasileira, Carlo Acuti, agora recente também. Então, e isso vai na história da humanidade. Se a gente for voltando, nós vamos encontrando testemunhos. Todos os anos nós vamos encontrando um testemunho de um santo, até chegar no testemunho de todos os testemunhos, que foi o de Jesus e também o de Maria, né? Aquela que tem esse relacionamento, né? E como já dizia, inclusive até o catecismo, para nós termos essa vida, e essa vida em abundância, que está lá em João capítulo 10, versículo 10 também, que fala, Jesus ela é a única ponte entre nós e o céu. Então nós só conseguimos chegar até o Pai através do seu Filho, né? Como ele mesmo nos disse. E ter esse relacionamento com Cristo é uma verdadeira ponte para chegar aos céus, né? Tem muitas pessoas que falam assim: eu não acredito muito, não rezo muito para Nossa Senhora. Mas Nossa Senhora, ela é um exemplo disso, não só porque ela era mãe de Deus, mas porque ela foi um exemplo de cristã que acreditou em Deus, acreditou no seu próprio Filho, Jesus Cristo, e através dele ela chegou aos céus, né? E através das suas escolhas de humildade, né? Porque Maria, ela teve o livre-arbítrio também, ela foi concebida sem pecados, mas ela fez a sua escolha. Tanto é que quando o anjo perguntou ali a ela, e ela falou assim: eis aqui a serva do Senhor. E para nós termos essa intimidade com Deus, nós precisamos também ter essa aceitação de Deus. Nós precisamos falar assim: eis-me aqui, Deus. Eu estou aqui, mesmo quando eu não te escuto, mesmo quando a gente está brigado, eu estou aqui, né? E eu acho muito importante. Às vezes, eu mesmo testemunho pessoal, às vezes quando eu estou trabalhando na correria, aquele momento que a gente não vê Deus em si, né? Aquele momento que a gente esquece, às vezes eu paro e às vezes eu vou para a capela quando eu tenho essa disponibilidade de ir para a capela. Eu vou para a capela, fico ali de frente do Santíssimo e falo assim: Senhor, eu estou aqui sem motivo, mas eis-me aqui. Eu estou aqui em oração. E fico sentado
refletindo até ter um motivo e um sentimento de estar ali. Porque a amizade é isso. Esse relacionamento é isso. O amor é isso. Estar ali mesmo quanto não tem sentido. Quanto não tem nada o que conversar, né? Mas a simples fato de estar presente nos liga. É verdade. Isso é muito importante que você está falando, tá? A intimidade é algo construído, né? É algo construído. Então, muitas vezes as pessoas perguntam, mas como eu vou ter intimidade com Deus? Como eu posso construir essa intimidade com Deus? Muitas pessoas perguntam isso, né? Mas uma das coisas mais importantes para a intimidade com Deus, o primeiro passo que nós já falamos, primeiro, temor a Deus, respeito, reverência do nosso Deus, né? Vivência mesmo. E depois, você dedicar tempo, intimidade construído com um relacionamento, conhecimento. Como que a gente conhece a Deus? Vindo para a igreja, nós temos aqui uma igreja, né, que tem várias oportunidades, nós podemos ficar 24 horas na igreja, tem vários ensinos, vários grupos de orações, né, e várias formações, mesmo no período de pandemia, né, quantas bênçãos, né, no Santuário Sagrada Família. Então, nós somos abençoados, né, e eu estou falando de algo que eu conheço aqui, mas se a gente for olhar em Goiânia, tem muitas igrejas que pode te acolher, né? Em qualquer canto você vai encontrar uma igreja. E você também tem a palavra de Deus. Aqui, ó, na palavra de Deus é um diálogo vivo, né? É um diálogo vivo com o nosso Deus. Aqui você busca a intimidade com Deus, lendo, você orando em cima da palavra. Mas uma coisa muito importante que eu tenho falado, que muitas vezes não é quantidade de oração. Nós precisamos tirar um tempo do nosso dia para estar com Deus. Para construir um tempo, uma intimidade com uma pessoa, eu preciso tirar um tempo para ela. Eu, mas minha esposa, hoje a gente se conhece, tem uma intimidade, porque nós houve uma entrega para que eu conhecesse ela e ela me conhecesse. Com Deus não é diferente, é uma pessoa. Deus é uma pessoa, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, é uma pessoa. Então nós precisamos, durante o dia, não importa o horário, de preferência de manhã, você tirar ali de 20 minutos até 1 hora, não importa o tempo, mas um tempo de qualidade, onde você vai buscar essa intimidade com Deus. Muitas vezes nós rezamos, oramos mecanicamente, sem ouvir a Deus, né? E a oração, a busca dessa intimidade é um diálogo. É um diálogo, você fala com Deus, fala daquilo que está dentro de você e depois você escuta a Deus, né? Por isso que a palavra de Deus fala, se você quer orar, quer buscar essa intimidade, entra para o seu quarto, ore, reze dentro do seu quarto, porque é no silêncio você e Deus que você vai ouvir e você vai conhecer profundamente a Deus. O pecado, ele acaba nos afastando de Deus. E Padre Rodrigo falava em uma das suas pregações essa semana, quanto nós mais pecamos, nós sentimos vergonha de Deus. E aí a gente acaba afastando de Deus por essa vergonha do pecado. É verdade. E nós precisamos ter essa relação íntima de amizade, né? O amigo é aquele que confia no outro. Nós precisamos confiar em Deus, em Jesus Cristo, para poder nos confessar, para poder nos livrar da mancha do pecado, para estarmos próximos da nossa verdadeira felicidade, que é Deus, que é Jesus Cristo. Antes da gente continuar para o próximo tema, eu quero mandar um abraço muito especial
Difusora! Para todos que nos acompanham na Difusora Pai Eterno AM 640, sejam muito bem-vindos. Também o pessoal que está nos acompanhando aqui através do Instagram, através do YouTube, Facebook, também pelo meu Instagram. Mandar um abraço especial para o Padre Fábio Vieira, que está me acompanhando, que está acompanhando agora o programa Por uma Família Melhor. Ele que esteve aqui no finalzinho do ano passado para falar um pouco sobre a beatificação de Carlo Acutis. Mandar um abraço muito especial. Sua presença foi muito enriquecedora aqui no santuário e também para nós aqui da Difusora Pai Eterno, aqui da rádio Sagrada Família. Mandar um abraço pro pessoal em Rio Verde que está me acompanhando. Paulinho Goiano, lá aqui da Difusora também, que vocês acompanham todo dia meio-dia, do esporte. A Ana Flávia também aqui da secretaria que está acompanhando a gente. Marcos Castro, que sempre também me acompanha nas redes sociais e sempre em oração. E todos os outros pedidos que estão aqui nas redes sociais. Nós estamos aqui sempre para orar com você e por você. O Santuário Basílica ele tem um dinamismo de acolhida muito grande. Quando nós somos acolhidos, encontramos esse amor de Deus, milagres acontecem na nossa vida. Quando nós doamos o nosso tempo, doamos o nosso amor, não apenas em gestos materiais, gestos concretos, mas também através do tempo, através da nossa sabedoria, nossa vida ela gera mais abundância. E essa abundância é que enriquece a nossa vida e que nos aproxima mais de Deus. E várias pessoas passam aqui pelo Santuário Basílica e trazem testemunhos de fé, milagres. E agora nós vamos escutar um testemunho de uma pessoa que passou aqui pelo santuário e que através do dízimo alcançou essa abundância na sua vida. Meu nome é Tiele, eu trabalho com tecnologia hoje. Eu sempre devolvi o dízimo, eu era de outra comunidade. Recentemente eu vim para a Sagrada Família, comecei a participar e comecei a ouvir muitos testemunhos relacionados ao dízimo, né? E isso começou a me tocar bastante, porque eu sempre devolvia, mas devolvia a quantidade que eu achava que era mais pertinente. E em 2019 eu fiz um investimento em um negócio que era meu e de uma pessoa que eu tinha um relacionamento. E esse relacionamento acabou e o investimento também foi embora junto com ele. E eu comecei a viver do salário que eu recebia no próximo mês, não tinha nenhuma reserva na minha conta. E em 2020 foi um ano que eu passei assim, bem apertada e sempre ouvindo os testemunhos dos 10% do dízimo. E em julho tocou no meu coração de eu fazer esse passo na fé, porque eu estava tão apertada que eu não poderia nem tirar os 10% que era do meu salário. Então, em julho, eu falei assim, eu vou dar esse passo na fé e vou retirar os 10%. Comecei a retirar junho, julho, agosto. Quando foi em setembro, eu fiquei bem apertada que eu falei assim, Senhor, eu vou ter que escolher, ou eu pago um boleto ou eu devolvo os 10%. E assim, sempre no meu coração para confiar. Em setembro, eu devolvi os 10% e quando foi em outubro, eu recebi uma proposta muito bacana que já melhorou muito a minha vida profissional e comecei a me organizar. Em outubro a minha vida já foi completamente diferente. Novembro também foi uma bênção na minha vida. Deus vem retribuindo muito tudo que eu venho fazendo. E em dezembro, quando eu devolvi o dízimo, foi só de gratidão mesmo, que foi quando eu mandei a mensagem para o Padre Rodrigo e falei, Padre Rodrigo, hoje eu estou devolvendo o dízimo somente pela gratidão. Comecei devolvendo, dando um passo na fé e hoje é só agradecendo. E agora em janeiro eu consegui devolver até uma semana antes do que eu sou acostumada. E já recebi várias propostas para esse ano. E o ano passado que eu estava bem apertada, esse ano eu estou podendo escolher para qual lado que eu vou, qual empresa que eu vou aderir. Então é só gratidão mesmo, louvar e agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida e dar esse passo na fé e ser honesta com a própria palavra de Deus, né? E devolver os 10%. São Sebastião aparece
fisicamente. E enquanto os brasileiros estavam perdendo um combate, ele, esse homem jovem, forte, santo, guerreia contra os franceses, e ele tira todo o mal com a mão que assolava o nosso país, o nosso Brasil. São Sebastião nos leva a compreender o que hoje a palavra de Deus nos faz enxergar. Esta linhagem, esta estirpe do sacerdócio de Cristo, que vem da ordem do rei Melquisedeque. Jesus Cristo é o sumo e eterno sacerdote do Pai. E porque Ele é o sumo e eterno sacerdote do Pai, Ele se coloca em nossas vidas como esse sacerdote a cuidar de todos nós, independente da hora, do momento, da forma. Jesus está sempre pronto a estender o seu olhar e a sua mão sobre nós. Por isso, São Sebastião, considerado como soldado de Cristo, soube dizer sim ao nosso Deus, soube professar a fé a Deus. E ele soube, desde muito cedo, a viver a verdade do Evangelho, não se esquivando das glórias, das graças e das manifestações do nosso Deus. Ainda em vida, São Sebastião fazia milagres, como aconteceu com a mulher Zoé. Zoé era uma mulher muda e esposa de um grande chefe. São Sebastião dá a ela um testemunho de fé. E ela, diante de São Sebastião e na presença de seu esposo, que era algoz dos cristãos, professa a fé, fala claramente, dizendo do Deus de Jesus Cristo, aquele a quem São Sebastião se colocou a ser como soldado. Então seu esposo se espanta, como que um mudo fala e como que um mudo continua a falar diante do testemunho de São Sebastião. É esse homem da mão seca que o Evangelho de hoje nos chama a atenção. Estende a tua mão, sê curado. Estamos num tempo de pandemia, estamos num tempo de peste. São Sebastião tem um lugar especial no nosso Santuário Sagrada Família, por ser o patrono das famílias do campo, por ser o patrono das famílias rurais. O nosso santuário se estende nesses 27 municípios da nossa arquidiocese. Deste santuário sai o bom odor de Cristo. Deste santuário de carinho pelas famílias exala o perfume da oração que contamina estas nossas cidades confiadas espiritualmente pelo nosso bom Deus, a nossa arquidiocese de Goiânia. E é deste santuário que sai este perfume bonito que se dá através de uma vida constante em Deus. Uma das relíquias que temos neste santuário é uma da relíquia de São Sebastião. E por sinal, é o maior tamanho de relíquia que temos. Temos uma relíquia mais ou menos de um tamanho assim, de um pedaço do osso de São Sebastião. Conta-se na história da igreja
Depois que São Sebastião levou as flechas, depois que São Sebastião morreu a pauladas por amor a Cristo e teve o seu corpo jogado nas águas fétidas, e de repente naquelas águas de esgoto, onde São Sebastião foi jogado depois de morto, saiu um perfume e exalou um perfume sem igual. Ali todos já viram essa ordem sobrenatural. O corpo de São Sebastião foi resgatado dessas águas nas quais ele foi jogado pelos cristãos. São Sebastião teve o seu corpo jogado nas águas para que pudesse ir embora e assim não pudesse os cristãos cultuar o seu corpo. Porque aqueles que tiraram a sua vida já sabia o que significaria esse homem. Tanto é que ao jogar nas águas de esgoto, ele purifica com o seu corpo aquele esgoto. E ali começa então a sair um perfume sem igual. Não bastasse isso, por volta dos anos 500, uma grande peste também assolava a cidade de Roma. E então fizeram uma grande procissão com o corpo de São Sebastião, com as relíquias de São Sebastião. E qual foi o fim da história? Nada de novidade. A pandemia acabou, a peste acabou. Aquilo que assolava a cidade de Roma automaticamente desapareceu. Boa noite, nós estamos no programa Por uma Família Melhor, aqui na Difusora Pai Eterno e também nas redes sociais do Santuário Basílica Sagrada Família. Seja muito, muito bem-vindo! Difusora Pai Eterno! Isso mesmo, você que nos acompanha pela Difusora Pai Eterno, pode deixar o seu pedido de oração, a sua intenção, ligando aqui no Santuário Basílica Sagrada Família, no número 3942-4267. O WhatsApp, eu estou providenciando um número de WhatsApp exclusivo aqui para a rádio. Essa semana eu já vou divulgar esse número para você pedir seu pedido musical, seu pedido de oração, sobre os temas também que nós falamos aqui na Web Rádio Sagrada Família e no programa Por uma Família Melhor pela Difusora Pai Eterno. Bom, hoje é quarta-feira, é dia de Grupo Marca da Vitória, aqui no programa e também aqui no Santuário Basílica Sagrada Família. E nós estamos falando um pouco sobre os passos para ter uma intimidade maior com Deus. E no primeiro bloco nós falamos um pouco sobre o temor a Deus, e agora no segundo momento também voltando com esse relacionamento com Deus, né, mostrando que sempre nós precisamos estar em ação, em oração e ação, né? Como até o livro do Tony Allison fala isso, né? A gente precisa estar em oração, mas também precisamos estar em ação, né? Para levar esse amor de Deus, estar próximo, nessa intimidade com o Senhor. É verdade, é isso mesmo, Henderson. Então a gente está estudando hoje, a gente está trazendo essa proposta, né, dos 5 passos para a prosperidade na fé. O primeiro passo, como a gente falou anteriormente, temor a Deus. Segundo passo, intimidade com Deus. E agora a gente vai falar do terceiro passo. O terceiro passo é a constância. A constância também é muito importante nesse espaço para prosperidade, para alcançar essa prosperidade na fé, na espiritualidade. Quando a gente fala em prosperidade na fé, a gente fala de prosperidade espiritual, né? A gente crescer, amadurecer espiritualmente. E aí o Admilson vai falar um pouco pra gente sobre a constância, né, amor? Muito bem, eu vivi isso por muitos anos, né? Eu começava no grupo de oração. Lembro no tempo de mais jovem,
Eu começava no grupo de oração, entusiasmado naquele fogo, e daqui a pouco eu desistia, né? Daqui a pouco eu me esfriava, eu ia para as baladas, né? E acabava esfriando e não dava continuidade. É muito comum a gente ver pessoas que estão passando por dificuldade, tá passando por um desafio na vida matrimonial, na vida financeira, em qualquer área. De repente você está com um problema de saúde, né? De repente você que está me ouvindo agora, de repente você está passando por essa situação. E o que vem no nosso coração? Eu vou mudar a minha vida, vou ir para a igreja, vou começar uma caminhada em Deus, vou confessar, vou fazer o passo a passo para mudar a minha vida. E quando você recebe a bênção daquilo que Deus preparou para você e você conquistou aquele milagre na sua vida, as pessoas somem, desistem. Eu vejo demais isso na igreja. As pessoas começam a vir fielmente no grupo de oração e aí ele recebe aquela cura, recebe aquela libertação do quanto ele estava procurando e daqui a pouco não está mais na igreja. Isso é triste demais. Isso é muito triste. Nós precisamos ter constância no propósito daquilo que você coloca. Eu diria assim, ó, imagina você criar um relacionamento, nós falamos do passo anterior, que é a intimidade com Deus. Imagina você criar uma amizade com uma determinada pessoa, né? Você cria um momento maravilhoso, começa a falar com aquela pessoa todos os dias, e aí, do nada, sumiu. O que essa pessoa vai pensar de você? Que você estava aproveitando, tinha um interesse, né, de algo sobre ela. E Deus é a mesma coisa. Será se nós não temos usado de Deus só para receber uma bênção? Buscar intimidade com Deus e a constância na vida em oração e nesse aprofundamento é você fazer isso por gratidão por tudo que você já tem, né? E aí, muitas vezes, o que o Rendel falou alguns minutos antes, o pecado nos atrapalha, né? A alta culpa, né? Muitas vezes nós ficamos se culpando, nós acaba não perdoando. Isso nos atrapalha na constância. De repente, você fica com aquele sentimento que eu não mereço. E isso precisa ser trabalhado dentro de nós, né? Precisa ser trabalhado para você construir uma vida em oração. E é maravilhoso, porque depois fica natural. Não é isso, amor? É verdade. Para confirmar o que o Admilson acabou de dizer, São Tiago diz, lá no capítulo 1, no versículo 2, considerai que é suma alegria, meus irmãos, quando passais por diversas provações. No capítulo 3, no versículo 3, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. É o que ele acabou de dizer. Muitas vezes a gente só tem constância até receber a nossa graça, né? A gente vai lá, a gente está passando por dificuldade, a gente está enfermo, ou a gente está com algum problema, e aí o que a gente faz? Busca o colo de Deus. Aí Deus vem, dá colo para nós, muitas vezes dá o que a gente pede, e aí depois o que a gente faz? A gente some novamente. Então a gente tem que buscar constância, mesmo nas provações, né? Até quando a gente não tá bem, quando a gente está feliz. Então a gente precisa ter alegria mesmo nas provações, porque a provação produz a paciência, né? E produz a constância, né? Então a gente não pode ficar igual uma montanha russa, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. A gente tem que ter uma constância. Constância onde? Nas nossas práticas espirituais, nas orações, né? No nosso terço,
ser fiel à nossa fé, à nossa espiritualidade. Isso mesmo. Constância é ter firmeza, perseverança, persistência que nunca vai abalar a nossa fé, né? Já dizia São Paulo que um barco ele não afunda pela água do mar, mas ele afunda pela aquela água que entra dentro do barco. Então, e ela só vai entrar se nós deixarmos ela entrar. É verdade. Então, que nós possamos deixar todo o mal, tudo aquilo que faz afundar do lado de fora do nosso barco e ter fé. Mas vamos para o nosso quarto tema, que é a obediência. Ótimo. Obediência. Esse tema é um tema que remete à nossa infância, né? Quando a gente fala de obediência, é muito fácil, porque a gente vai lembrar da nossa infância. Mas ao mesmo tempo é desafiador quando fala de obediência, porque mexe com aquilo que está dentro de nós, mexe com a nossa história, mexe com a nossa história de vida. Por isso que a obediência, ela é tão importante na nossa vida, ela precisa ser trabalhada. E hoje, nos dias de hoje, a obediência, principalmente a sociedade, né, a juventude de modo geral, tem muita dificuldade hoje de viver isso, né? Até porque as pessoas hoje sabem tudo, entendem de tudo, não querem ouvir as pessoas mais experientes, né? E a obediência é o princípio que nos leva a Deus, né? Ser obediente tem duas situações que é muito importante, é importantíssimo a gente relembrar. Obediência a Deus é obediência aos nossos pais terrestres. Essas duas bases, né? Quando eu não sou obediente ao meu pai, à minha mãe, naturalmente eu vou ter dificuldade em obedecer aos ensinamentos de Deus. Existe uma correlação, porque a obediência ela é construída na nossa vida. Ela é construída. Decisão. E é uma decisão. Eu decido ser obediente. Quando eu me perco isso lá na minha infância, de tudo que eu vivi, né, os traumas que eu vivi na infância, a construção da minha base familiar. Por isso tão importante os pais, o pai e a mãe construir isso dentro de casa. Porque se você não trabalha isso na base da criança, principalmente na primeira infância até os 7 anos, essa criança ela vai ser um adulto desobediente. E ela vai sofrer. E é muito sério quando a gente se trata na intimidade com Deus, quando você não ouve a voz de Deus ou não quer ouvir a voz de Deus. E são tantas coisas que nos tira, né, que nos deixa desobediente. A gente poderia citar más companhia. Muitas vezes nós não temos a sensibilidade de discernir o certo e o errado. E isso nos leva a cometer erros na vida, né? A obediência, ela passa por esse discernimento, né? E você constrói esse discernimento buscando a Deus sempre, na palavra de Deus que você constrói isso. É verdade. É um exemplo, desculpa, Não, pode mas falar. é um exemplo muito grande que somente através da palavra e através disso que nós estamos fazendo aqui, conversando, que nós chegamos a Deus, é que eu lembro do menino Jesus no templo, né? Ele estava lá conversando e dialogando com os grandes sobre a palavra de Deus, e até que a sua mãe e seu pai ali, Maria e José, ficam procurando, e quando encontram ele ali, ele fala, mas eu estou na casa do meu pai. E
e ele é obediente a Maria. A gente vê isso até no primeiro milagre de Jesus. Verdade. Quando Maria pede, Falta vida. ele em obediência, mesmo não sendo o seu tempo, ele realiza o primeiro milagre da sua vida humana, porque foi obediente à sua mãe. E o exemplo de Cristo nos embala e nos fortifica mais ainda esse tema tão inspirador que é a obediência. É verdade. E engraçado, Henderson, que a gente observa uma pessoa, se ela é obediente ou não a Deus, nas pequenas coisas. Muitas vezes no trânsito, né? Muitas vezes dentro de casa, no trabalho, se ela tem facilidade em seguir algumas regras. E olha o que a palavra vem falar com a gente aqui. É a respeito da obediência. Está lá em Colossenses capítulo 3, versículo 22. Servos, obedecei. Servos quer dizer todos nós, né? Todos nós somos servos do Senhor. Todos nós temos a missão. Pelo batismo, nós recebemos essa missão. Então, servos, obedecei em tudo a vossos senhores terrenos, servindo não por motivo de que estáis sendo vistos como quem busca agradar a homens, mas com sinceridade de coração, por temor a Deus, por amor a Deus. Então, tá tudo ligado, tá tudo junto e misturado, como diz, né, as pessoas aí. Tem Eliette estava falando, o Espírito Santo de Deus estava aqui me incomodando no meu coração, porque principalmente dentro da comunidade, dentro da igreja, né, a obediência aos nossos líderes espirituais, o quanto isso é importante, é lindo, né? Traz crescimento, né, traz amor? Quando a gente é crescimento. obediente, traz crescimento. Quando a gente acha que sabe tudo, a gente fica estagnado, né? A obediência, ela tem uma hierarquia que ela tem que ser respeitado. E isso é gostoso, porque traz benefício para a nossa vida, né? A obediência, ela alimenta a nossa humildade, e a humildade é uma bênção divina que faz a gente crescer, né? E isso é algo muito poderoso. Muitas vezes, eu posso assumir que muitas vezes eu fui desobediente ao Espírito Santo. E todas as vezes que eu fui desobediente, quem nunca foi, né? Mas verdade. Todas as vezes que eu fui desobediente à palavra de Deus e ao Espírito Santo, eu me dei mal. Quebrou a cara, Eu quebrei verdade. a cara. E quando a gente é criança e que a gente desobedece os pais, cai na taca, Cai na né? taca. E a gente sempre sabe, né, quanto é errado. É Porque verdade. o Deus que vive dentro da gente faz essa de ser... A gente sabe discernir entre o bem e o mal, É né? verdade. É algo natural. Mas, já tirando um pouco do texto que você falou, vamos para o nosso último tópico. Nosso tempo está quase no finalzinho, que é o servir. Ótimo. Né? É o tema servir, que é os passos que fazem a gente ter mais intimidade com Deus. E antes de eu passar a palavra, esse tema é muito importante porque isso que nós estamos fazendo agora, nesse momento, esse debate, essa conversa, esse bate-papo, é a serviço, né? Então o serviço de Deus é principalmente levar a palavra dele a todos os cantos da terra. Isso é muito bonito. É verdade. Então vamos lá, o quinto passo, se colocar a serviço. A serviço de quem? De Deus, mas através de quem? Das pessoas. E olha o que lá em Mateus, que Deus vem falar com a gente, né, no nosso coração. Mateus 25:34. E aí alguém pergunta para Jesus, né? Senhor, quando foi que eu te servi? Aí tá aqui, vou ler para vocês. Então o rei dirá aos que estão à direita: vinde, benditos do meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Mateus 25:35. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era peregrino e me acolhestes. No 36, nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, estava na prisão e vieste a mim. Agora vamos pular lá para o 40, versículo 40. E aí ele respondeu:
Em verdade vos digo, vos declaro, todas as vezes que fizeste isso a um destes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que o fizestes. Então, nós não precisamos nos disponibilizar na igreja, colocar o nosso tempo à disposição da igreja ou em uma comunidade. É importante isso? É, porque a igreja precisa disso, ela é carente disso. Então, as pessoas que se propor a fazer vai receber uma graça imensa, que é o que? Está mais perto de Deus, mais próximo de Deus. Mas eu posso servir a partir da minha casa, a partir do meu trabalho, a partir da minha família. Você que é mãe de família, quando você alimenta seus filhos, faz com amor, lava a roupa dos seus filhos, cuida deles, educa seus filhos, dá uma boa criação para os seus filhos, você está servindo ao Senhor. Né? Então, a gente pode servir de várias maneiras. Isso, e cada um com seus dons, né? Cada um com chamado. Seu chamado por Deus, né? Eu, por exemplo, estou aqui na comunicação, vocês enquanto casal entregando também o testemunho, e você também nos escutando aí na Difusora Pai Eterno e também nas redes sociais, está tirando o seu tempo para se engrandecer nesse tema que vai te engrandecer tanto, que é essa aproximação, essa intimidade com Deus. Bom, eu agradeço muito a participação de vocês, também do Grupo Marca da Vitória, e conto também com a presença de vocês em outros programas. Muito obrigado. A gente que agradece, Henderson, gratidão pelo convite, tá bom? Um grande abraço para vocês que estiveram aqui com a gente, e a gente se encontra na próxima vez que a gente estiver aqui. Podemos fazer um convite? Pode sim. Gratidão a todos que estão nos ouvindo. E eu quero fazer um convite especial para você, família. Nós, no próximo dia 3 de fevereiro, vamos iniciar o seminário Famílias Restauradas. Vai começar dia 3 do próximo mês. Famílias Restauradas, não esqueçam. Tá? Serão 9 quartas-feiras e vários pregadores diferentes. Você pode continuar. Tá, serão 9 quartas-feiras, né? Serão vários pregadores, vai vir pregador de São Paulo, Astromar Braga, da comunidade Mariana Braga, Movimento Mariana Braga. Ele tem uma história muito bonita, um testemunho muito lindo. Ele é um pregador da Canção Nova. Nós vamos ter também a Alessandra Borges, a Dani Brígida, nós vamos ter também o Zilo, que é de Morrinhos, o Tony Alisson vai estar com a gente também, né? E vamos estar também com o Tiago e a Bárbara, com o projeto deles por uma família real. Então vai ser magnífico, venha orar pela sua família e juntos nós vamos orar a Deus para ver nossas famílias restauradas. Isso mesmo, tudo pelas redes sociais, né? Vai ser transmitido pelas redes sociais? Vai ser transmitido e esse vai ser presencial. Começa às 7h30 com a Santa Missa. Sim. E 8h40, 20h40 aí começa presencial. Então você está convidado a participar nas redes sociais do @Basílica Sagrada Família. Eu acredito que aqui na Web Rádio Sagrada Família também vai ser retransmitido. Você que nos escuta aí na rádio, também pelo Instagram, você pode entrar no site santuariosagradafamilia.com.br e lá você acessa lá o Web Rádio Sagrada Família e nos escuta aqui ao vivo. Então eu agradeço a você que participou com a gente e agora nós vamos com a oração com o Padre Rodrigo. Tchau. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Confessemos a Deus os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós,
perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Agora que o clarão da luz se apaga, a vós nós imploramos, Criador, com vossa paternal misericórdia, guardai-nos sob a luz do vosso amor. Os nossos corações sonhem convosco, no sono possam eles vos sentir. Cantemos novamente a vossa glória, ao brilho da manhã que vai surgir. Saúde concedei-nos nesta vida, as nossas energias renovai. Da noite a pavorosa escuridão, com vossa claridade iluminai. Ó Pai, prestai ouvido às nossas preces, ouvi-nos por Jesus nosso Senhor, que reina para sempre em vossa glória, convosco e o Espírito de amor. Ó Senhor, sede a minha proteção, um abrigo bem seguro que me salva. Senhor, eu ponho em vós minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente, porque sois justo, defender-me, libertai-me, inclinai o vosso ouvido para mim. Apressai-vos, ó Senhor, em socorrer-me, sede uma rocha protetora para mim, um abrigo bem seguro que me salve. Sim, sois vós a minha rocha e fortaleza, por vossa honra orientai-me, conduzi-me, retirai-me desta rede traiçoeira, porque sois o meu refúgio protetor. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Senhor, sede a minha proteção, um abrigo bem seguro que me salva. Das profundezas eu clamo a vós, Senhor. Das profundezas eu clamo a vós, Senhor. Escutai a minha voz. Vossos ouvidos estejam bem atentos ao clamor da minha prece. Se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Mas em vós se encontra o perdão. Eu vos temo, em vós espero. No Senhor ponho a minha esperança. Espero em sua palavra. A minha alma espera no Senhor, mais que o vigia pela aurora. Espere Israel pelo Senhor, mais que o vigia pela aurora.
das profundezas eu clamo a vós, Senhor. Da carta aos Efésios, capítulo 4, versículos 26 a 27. Não pequeis, que o sol não se ponha sobre o vosso ressentimento, não vos exponhais ao diabo. Oremos. Senhor Jesus Cristo, manso e humilde de coração, que tornais leve o fardo e suave o jugo dos que vos seguem, acolhei os propósitos e trabalhos deste dia e concedei-nos um repouso tranquilo, para amanhã vos servirmos com maior generosidade, vós que viveis e reinais para sempre. Amém. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu espírito. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu espírito. Vós sois o Deus fiel, que salvastes vosso povo. Eu entrego o meu espírito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu espírito. Cântico evangélico. Salvai-nos, Senhor, quando velamos, guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com Cristo, nosso corpo repousa em sua paz. Salvai-nos, Senhor, quando velamos, guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com o Cristo, nosso corpo repousa em sua paz. Deixai agora vosso servo ir em paz, conforme prometestes, ó Senhor, pois meus olhos viram vossa salvação, que preparastes ante a face das nações, uma luz que brilhará para os gentios e para a glória de Israel, o vosso povo. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salvai-nos, Senhor, quando velamos, guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com o Cristo, nosso corpo repouse em sua paz. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor. Que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração. E chegue até vós o nosso clamor. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O Senhor nos conceda uma noite tranquila e no fim da vida uma morte santa. Amém. Ave, Rainha do céu, Ave dos anjos, Senhora, Ave raiz, Ave porta, da luz do mundo és a aurora. Exulta, ó Virgem tão bela, as outras seguem-te após. Nós te saudamos, ó Deus, e
pede a Cristo por nós. Virgem Mãe, ó Maria, Virgem Mãe, ó Maria, Virgem Mãe, ó Maria, Virgem Mãe, ó Maria. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Rezemos juntos à Sagrada Família em tempos de pandemia. Sagrada Família, vós sois o nosso refúgio em todas as circunstâncias. Por isso vos rogamos, olhai amorosamente para as nossas aflições e angústias. Concedei o eterno descanso aos que já faleceram, o conforto a nós que ficamos e por eles choramos. Curai os que ainda estão enfermos, dai paz aos que estão agonizando, redobrai a força dos que corajosamente trabalham na área da saúde. Infundi a sabedoria divina aos nossos governantes e dai-nos força, fé e coragem para chegarmos pacientemente ao fim dessa pandemia, glorificando juntos em família o nome do nosso Pai eterno. Amém. Rezemos consagrando as nossas famílias à família de Nazaré. Jesus, Maria e José. Nossa família vossa é. Rezemos consagrando as nossas famílias à Sagrada Família de Nazaré. Jesus, Maria e José. Em vós contemplamos o esplendor do verdadeiro amor e confiantes a vós nos consagramos. Sagrada Família. Tornai também as nossas famílias lugares de comunhão e cenáculos de oração, autênticas escolas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas. Sagrada Família. Que nunca mais haja nas famílias episódios de violência, de fechamento e divisão. E quem tiver sido ferido ou escandalizado, seja rapidamente consolado e curado. Sagrada Família. Fazei que todos nos tornemos conscientes do caráter sagrado e inviolável da família e da sua beleza no projeto de Deus. Jesus, Maria e José. Ouvi-nos e acolhei a nossa súplica. Amém. Eu protejo a minha família. Eu rezo por ela. A oração é a nossa força. Jesus, Maria e José. Nossa família vossa é. Na presença de Jesus sacramentado, neste santuário de adoração perpétua e das famílias, cantemos nos consagrando à família de Nazaré. Jesus, Maria e José, minha família vossa é. 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 Abençoai a minha casa, cuidai bem dela pra mim. Vou amar minha família até o fim. Abençoai a minha casa, cuidai bem dela pra mim. Vou amar minha família até o fim. Eu protejo a minha família. Eu rezo por ela. A oração é a nossa força. Jesus, Maria e José. Nossa família vossa é.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor. Que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Que chegue até vós o nosso clamor. A água, o sal, o óleo, a chave da casa, do carro, da moto, alimentos, documentos, medicamentos, objetos de devoção, objetos de família, o currículo, a carteira de trabalho, tudo o que você quer pedir a bênção de Deus, suas metas, seus sonhos, seus planejamentos, seus planos de ação. Eis a cruz do Senhor, presenças inimigas fugi, venceu o leão da tribo de Judá, filho de Davi, aleluia. O Senhor Jesus Cristo esteja junto de nós para nos defender. Amém. Dentro de nós para nos conservar. Amém. À frente de nós para nos guiar. Amém. Atrás de nós para nos guardar. Amém. Sobre nós para nos abençoar. Amém. Ele que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina por todo sempre. Amém. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre nós e permaneça para sempre. Amém. Você que nos acompanha pela difusora Pai Eterno e pelas redes sociais do nosso santuário, fique em paz. Receba as bênçãos da Sagrada Família e leve nos seus olhos esta linda imagem, Jesus Cristo sendo adorado no altar do nosso santuário por você e sua família.